Boa tarde, vamos começar com mais uma live. Fizemos o teste, agora é pra valer, valendo, tá? Todo mundo já entrando. Oi, Simone Santoro. Muito bem. Nossa convidada eu já vi que entrou, agora falta só isso. Então a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito interessante, que é sobre Parkinson e Alzheimer. Então eu vou apresentando enquanto vocês vão entrando a nossa convidada, tá? Muito bacana, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Vou dizer novamente, nossas lives ficam gravadas. Quem é a nossa convidada de hoje? Então deixa eu pegar aqui minhas anotações, né? Daniele Vieira, graduada em Educação Física, mestre em Gerontologia em Portugal, tá? Ela tem MBA em Gestão de Negócios, ela é especialista em atividade motora adaptada, instrutora internacional de atividades aquáticas e hidroginástica. Ela é professora da pós-graduação da Celso Lisboa e também da Unisaúde Centro Educacional. Ela é gerente da Universidade Fitness. Ela é gerente da parte de hidroginástica do espaço aquático, palestrante internacional e nacional. Ela é escritora de um livro chamado Envelhecimento Ativo, que foi escrito em Portugal. E ela é CEO, tá, da empresa Saúde e Movimento. Então, a nossa... Entre outras coisas, porque isso aqui é currículo resumido, né? Então, assim, entre outras coisas... Ela é a nossa convidada de hoje. Nós vamos conhecer um pouco dela, do trabalho dela e de muita coisa bacana. Ela falar com a gente. Agora ela está conectando. Hoje a internet está ao nosso favor. Olá, Dani! Oi, estão me ouvindo? Vamos todo mundo botar a mãozinha. Vocês estão ouvindo a gente? Olha, tem toda uma preparação e falaram que eu tinha que cantar, ó. Maquiagem ok, unha tá ok. Vem para nossa live para aprender mais uma vez. Olha só, tá vendo? Tá vendo quem que eu trouxe? Olha, a Ione está na nossa live, sua amiga de mestrado, lá de Portugal, nossa amiga. Tem um monte de Maravilhosa. gente querida. Tá todo mundo Tem muita gente querida na nossa live. Tem muita, tem muita. Muita. Se a gente for dar bem Ó, para todo mundo, a gente não faz live. É a primeira live que eu faço, então está sendo um privilégio fazer essa live com a Renata Rodrigues, por isso que eu tive que vir assim, porque ela é plena, né, diva, então tinha que vir igual a ela, né, no nível. Então, agradeço muito todo mundo que está participando e me dando o privilégio de estar comigo na minha primeira live. Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. Eu sei que você também fica meio receosa com live, mas, assim, muitas pessoas estrearam em live comigo aqui. Então, fica à vontade, é um bate-papo, tá? Eu já vou começar te perguntando. Dani, não adianta, eu vou te chamar de Dani, enfim. Dani, como você foi começar a trabalhar com esse tema, tá? Que é Parkinson e Alzheimer. Como você chegou nisso, sendo profissional de educação física? Tá, então vou contar um pouquinho da minha história, que provavelmente vai ter muita gente se identificando. Ao longo da faculdade, a gente vai fazendo, vai se encantando com algumas disciplinas, e quando chegou mais da metade da faculdade, então assim, no sexto período, tinham muitas atividades que eu me identificavam, mas nenhuma era aquela que tocava o meu coração. Então, eu cheguei a fazer estágio de escola, cheguei a trabalhar com academia, mas... Às vezes, em alguma região, tá travando, mas a live tá rolando legal. E aí, quando salva, fica tudo bem, tá bom? Então, acho que ajustou agora. Vamos de novo. Tá gravado.
Tá, a conexão está sendo feita. Isso, tá todo mundo dando sinal. Agora, quando a Dani entrar, isso, quando a Dani entrar, bota coraçãozinho aí para a gente ver se está tudo ok. Dani, Estou tá tentando tudo ok. Tá. acertar aqui para a gente Tá ok. conseguir trabalhar melhor. Tá Mas todo vamos lá, mundo... eu vou segurar o telefone mesmo. Tá todo mundo ouvindo agora? Ó, os coraçõezinhos Tá é porque tudo... o pessoal tá ouvindo. Tá ok. Agora vai. Então, repetindo a pergunta. Como você se identificou com essa população? Tá escutando? Tá escutando? Então, dá continuidade à primeira pergunta. Como é que você se identificou? Como é que você chegou nesse trabalho de se identificar com a população de Parkinson e Alzheimer? Então, ao longo da faculdade, por mais que eu gostasse das atividades que eu estava aprendendo, eu não conseguia me identificar, não tocava o meu coração. E aí, já no meu sétimo período, eu tive aula com o Fabrício de Masi. E o Fabrício disse que a Roxana estava precisando de estagiário. E mesmo eu estudando em seropédica, e onde a Roxana precisava de estagiário era na Lagoa, eu me candidatei. E aí passei pelo processo seletivo e fiquei. Era uma vaga e aí eu fiquei. Então eu me deslocava da Rural até a Lagoa para fazer o estágio, né? E a primeira aluna que eu peguei no estágio era uma esquizofrênica. E ali meu coração tocou. Então, eu não tinha, porque isso já tem o quê? Uns 13 anos, eu não tinha conhecimento nenhum, a educação física ainda estava muito crua nessa área, e eu fui trabalhando com ela por instinto. Então, eu fui aprendendo a entendê-la pelo olhar, pela fala, pela fisionomia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu entrei num laboratório da UFRJ de neurociência do exercício. E a gente trabalhava com Alzheimer, Parkinson e depressão. E ali eu me encantei com esse tema, com essa população. Então, ali eu senti que o meu coração tinha vibrado, sabe? Tinha sido tocado por aquela população. E isso já tem aproximadamente uns 12 anos que eu trabalho. Aí fiz parte do laboratório e um ano e meio depois eu fui chamada para fazer um mestrado em Portugal. E aí eu fiz meu mestrado e fiz o efeito do exercício aeróbico na doença de Alzheimer. E de lá para cá eu comecei a receber muitos alunos de personais, né, com Alzheimer, com Parkinson, e me deparava com a questão de não ter uma metodologia montada para essa população, porque existia para emagrecer, para ganhar massa muscular, mas para Alzheimer e Parkinson e não. Então, esses 12 anos que eu trabalho com essa população foram 12 anos de aprendizado, tentativa, acerto, erro, ver o que funciona com um, o que não funciona com o outro, e aí a gente vai mudando a metodologia, entendendo pelo olhar, entendendo pela fala, conhecendo o familiar, e aí eu fui me envolvendo, me encantando, e aí foi. Eu acompanhei um pouco dessa sua jornada, né? Principalmente a sua jornada no mestrado em Portugal, né? O quanto foi assim um projeto de vida e quantas coisas você abdicou, né? Para fazer isso, para fazer esse sonho de estudar um mestrado lá em gerontologia. E a gente sabe, e depois para validar, a gente acompanha. Sim. E assim, você é uma guerreira. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta, que eu sei que você é uma pessoa
de muitos questionamentos, então você vai pegar de letra a pergunta que eu vou te fazer. A nossa sociedade, ela associa esses tipos de patologias, vamos chamar assim na linguagem popular de doenças, como Parkinson e Alzheimer, como finitude, como morte, né? O que você tem a dizer com... Eu sei a sua opinião, mas o que você tem a dizer sobre isso para quem está assistindo? Então, eu costumo usar uma frase, né, que eu acho que toca muito meu coração e muito o coração dos familiares com quem dos idosos que eu trabalho, das pessoas que eu trabalho, a gente não pode fazer tanto faz por quem tanto fez por nós a vida inteira. Então, eles, durante o longo da vida deles, eles fizeram tanto por nós, e agora porque eles estão com uma doença, seja o Alzheimer, seja o Parkinson, seja uma demência, ou seja qualquer uma das duas, que requer do familiar um pouco mais de cuidado, e a gente percebe que, assim, a gente sabe que ele não tem mais a independência e nem a autonomia, isso não quer dizer fim de vida. E eu acho que, assim, quem acompanha o nosso Instagram percebe que os nossos alunos com Alzheimer e Parkinson, eles têm muito mais para dar do que muitas pessoas acreditam. Então, assim, da mesma forma que as pessoas trabalham com crianças especiais e buscam nelas os melhores, o melhor que ela tem, as melhores oportunidades, as melhores qualidades, e fortalece o que está fraco nela, eu e a minha equipe, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente não se prende ao que a sociedade coloca como estereótipo, que são doenças associadas à morte. Então, a gente vê que tem alunos que têm vergonha de sair porque tem Parkinson e porque eles travam. E aí, chega a ser até emocionante que eu vou falar, mas nós temos um aluno que teve Parkinson precoce, né? E ele acabou com a vida social dele, ele não saía. Por quê? Porque a cinesia dele era muito grande. Então, quando ele estava na rua, as pessoas olhavam, ele entrava em depressão. E no início da atividade, quando ele chegou com a gente, ele ficava tão ansioso pela atividade, por fazer essa atividade, que ele se deslocava do Meier para o Flamengo. E quando ele chegava no Flamengo, ele começava a ficar nervoso e travava. E aí ele pedia para voltar para casa, porque ele não queria apresentar uma característica da doença e que a gente está super acostumado a lidar com isso. E quando ele começou a perceber que outros alunos, eu chamo de atleta, né? Que outros atletas tinham também as mesmas condições, um belo dia eu cheguei lá, depois já de uns 2, 3 meses dele passando vergonha, indo para casa, ele estava sentado na cadeira e olhou para mim e falou assim: Dani, eu tô travado. E aí eu olhei para ele e eu falei assim: ai, Cláudio, que bom, né? Às vezes a vida requer pausa. E esse é o momento que a vida tá te dando de pausar. Tem gente que não tem esse momento. E aí fui ao banheiro, botei o maiô. Quando eu saí, ele já estava dentro da piscina. Então, assim, quebrar preconceitos, acabar com esse preconceito de que é vergonhoso, a gente olha assustado uma pessoa que está tremendo, que está tendo cinesia, que trava, sabe? E nós da educação física, não só da educação física, mas eu acho que nós na vida, eu acho que a gente já está aqui em 2020 e a gente ainda tem esse olhar de afastar essas pessoas, enquanto na verdade elas têm tanta coisa maravilhosa para oferecer para a gente, só que a maneira que elas funcionam são maneiras diferentes da nossa, e não existe um certo e errado. A gente tem que saber a forma como elas funcionam e tirar o melhor que elas têm. Entendeu?
Então, eu trabalho dessa forma. Eu tento, a todo momento, mostrar que essas duas doenças, elas não são o fim da vida. Pelo contrário, elas são uma etapa de vida que elas mostram quem de fato está do nosso lado e que nos ama. Quem está com a gente, sem estar com a gente porque a gente é útil e a gente pode servir para eles para algo, mas pelo contrário, eles estão com a gente porque eles amam a gente de verdade, do jeito que a gente é e aceita. Eu acho que hoje meus convidados estão tirando o dia para me fazer emocionar. Mas vou segurar, beber uma água. Né? Já tem gente também aqui na live que disse que está chorando, mas vamos lá. Emocionados. Vou pegar um gancho. Com isso, você pode dizer, e você é uma pesquisadora, uma estudiosa, que a gente pode também quebrar um paradigma que Parkinson e Alzheimer são sim doenças do envelhecimento, mas elas também podem se manifestar em idades precocemente. E quais são esses sinais que a gente poderia ficar atento para perceber que com 30 anos, com 40 anos, eu posso manifestar alguma coisa de Parkinson ou Alzheimer? Então, assim, o Alzheimer, ele é muito específico do envelhecimento, né? E ele começa mais ou menos com 60 anos. Existe, sim, algumas pessoas que apresentam antes, mas é bem específico do envelhecimento. Já o Parkinson, não. O Parkinson, ele é uma doença que se manifesta também de maneira precoce. Então, existe o Parkinson precoce e eu, além de trabalhar com essa população, né, eu faço parte de ONGs e tenho grupos no WhatsApp de pessoas de Parkinson. Então, assim, eu recebo muitos relatos de pessoas com 20 anos que apresentaram os sintomas. 20 de pessoas anos? Com 28 que descobriram o Parkinson, de pessoas com 35. E o mais interessante, assim, do Parkinson é porque a gente vem de uma sociedade. Então, assim, se eu perguntar aqui para todo mundo o que vocês pensam quando vocês... o que vem na cabeça quando a gente fala de Parkinson, eu tenho certeza que 98% vai dizer aquela doença que treme. E isso é um engano achar que é só isso, e não é. Então, assim, existem 4 sintomas e precisam se manifestar pelo menos 2. O tremor é um deles, mas não necessariamente toda pessoa que tem Parkinson treme, nem todo tremor é Parkinson. Então, Dani, como que essas pessoas, elas começam a entender que elas estão com Parkinson? Como é que elas sabem que elas estão com Parkinson? Como é que elas descobrem se ela não treme, né? Elas descobrem porque elas começam a perceber uma diferença de lado. O lado direito funciona de forma diferente do esquerdo. Por exemplo, eu tenho um aluno que descobriu quando ele começou a assinar e ele percebeu que a assinatura dele não era mais a mesma, ele já estava tendo dificuldade para assinar, e aí ele foi ao médico e eles fizeram uma série de exames, né, porque o diagnóstico é por exclusão, e eles começam a excluir diversas doenças até eles chegarem ao ponto de ser o Parkinson, né? Como tem um outro que descobriu dirigindo, ele percebia que o que ele fazia todo dia, ele estava indo muito para um lado, vamos dizer, para um lado esquerdo. E ele falava, mas por que eu estou indo para o lado esquerdo? Eu não estou conseguindo controlar. E aí ele foi ao médico e ele descobriu. Ao longo do tempo, às vezes leva 1 ano, 2 anos o diagnóstico, mas ele descobriu antes do tremor. Então, assim, existem sintomas que podem ajudar, né, e levar esse indivíduo ao médico, que eles fazem um diagnóstico completo de exclusão e eles descobrem que eles têm o Parkinson.
Tem uma pergunta aqui da Vânia Maltês, que eu vou aproveitar a pergunta dela para fazer o gancho em cima da sua resposta. Então, você é uma profissional de educação física, você trabalha com exercício, porém você tem uma relação inter e multidisciplinar com os médicos. Você tem uma relação estreita com esses profissionais e terapeutas, tá? E também você, para trabalhar com essa população, você também se importa com a parte de farmacologia e medicamentos para entender o que pode ser feito em termos de exercício? Então, é importante que a gente entenda como o medicamento funciona, assim como também a alimentação, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem Parkinson, ela não pode comer proteína perto da hora de tomar o medicamento, porque a absorção no organismo é a mesma. Então, quando ela se alimenta de proteína, o organismo, ao invés de pegar o medicamento, ele pega a proteína. Então, o medicamento não faz efeito. Então, assim, tem algumas coisas que são importantes que a gente precisa saber, sabe? E não só a gente precisa ter uma relação multidisciplinar, que eu acho que nós da educação física temos e precisamos ter uma relação interdisciplinar, porque isso só tem a crescer com crescer na nossa profissão. Como também eu tenho uma relação, e aí eu tenho um lema, para quem segue, vai ver que é assim, é a atividade que transforma famílias. Porque muito daquela pessoa que está apresentando naquele dia aquele sintoma vem de um conflito que teve em casa, de que não dormiu bem, de que a relação com a esposa não é bacana, de que o filho foi agressivo, de que a cuidadora é agressiva. Então, assim, essa relação, ela precisa estar bem estruturada, entendeu? Porque a relação com a família, também, o que a família me diz e o que o idoso me diz, me dá base para trabalhar naquele dia com aquela pessoa, porque cada dia a gente trabalha de uma forma, porque cada dia ele chega de uma forma. E que, assim, como eu já disse, né, o Parkinson, ele apresenta 4 sintomas e precisa ter 2. Então, assim, eu tenho indivíduos, atletas com Parkinson que estão no mesmo estágio da doença, né, e que apresentam sintomas completamente diferentes. Então, eu também preciso saber como que eu vou trabalhar. Porque, na teoria, se a gente tem o mesmo sintoma, então a gente trabalha dessa forma. A gente tem um problema no joelho. Condromalácia. Então, trabalha assim, assim, assim. Mas a gente tem um Parkinson no estágio 1, que tem esse sintoma. A gente tem uma pessoa com Parkinson que tem esse sintoma no estágio 1. Eu tenho uma pessoa com Parkinson que tem esse sintoma no estágio 1 também. E como que eu vou trabalhar? Vou trabalhar igual com todos? Não tem como. A mesma coisa o Alzheimer. Como que eu vou... Agora está muito na moda e eu acho muito bacana a gente falar, porque é interessante, tá? Falar de dupla tarefa. Então, assim, as pessoas já pensam... Peguei um indivíduo com Alzheimer, vou trabalhar dupla tarefa, vou trabalhar cognição com ele. Mas ele vê aquele indivíduo só como a doença de Alzheimer, ele não vê aquele indivíduo como um todo. Então, aquele indivíduo, ele tem uma artrite, ele tem um problema no quadril, ele não consegue se equilibrar. E aí você vai passar uma dupla tarefa que requer divisão de atenção. Ele tem uma atenção para a tarefa e uma atenção para o movimento. Aonde ele já não tem uma boa atenção porque vem da própria doença. E então, assim, não, mas eu vi que tem que trabalhar dupla tarefa. Então, eu vou trabalhar com ele dupla tarefa. E aí o indivíduo não cai, não faz, ou o indivíduo cai, se machuca ou se afoga. Por quê? Porque ele não tem a parte motora trabalhada, fortalecida. Então, eu não consigo trabalhar a parte cognitiva, porque como é que eu vou pedir para ele se deslocar se eu não tenho a parte motora dele fortalecida para ele se deslocar? E no momento que eu peço para ele fazer a caminhada, ele também tem que pensar. Então, a gente tem que trabalhar por etapas. Se aquele indivíduo não tem uma boa postura, então a gente conserta a postura.
a gente acerta a marcha, a gente faz esse indivíduo caminhar e se deslocar sozinho, e aí a gente entra com atividades cognitivas. Ou a gente trabalha com atividades cognitivas isoladas e com o tempo e com a evolução motora desse indivíduo, a gente vai inserindo as atividades de dupla tarefa. Mas também não podemos inserir qualquer atividade de dupla tarefa. Então, quando me perguntam sobre a questão de outros profissionais, eu tenho comigo fisioterapeuta, a Natasha está aí. Natasha, dá um oi para as pessoas te conhecerem. Que ela é específica de envelhecimento, de Alzheimer e Parkinson, então ela faz para mim uma avaliação de rastreio cognitivo para eu analisar qual é a parte cognitiva dela que está em deficiência, que eu preciso trabalhar naquele momento. Ela faz a parte funcional e aí ela me diz, olha, está com problema no equilíbrio dinâmico, estático. Então, assim, eu recebo isso tudo dela, e aí eu trabalho num determinado momento essas atividades. Depois eu encaminho para uma outra avaliação, e aí eu trabalho um outro ponto que precisa ser fortalecido. A gente vai por etapas. Perfeito, Dani. Várias pessoas estão perguntando, e eu preciso que você... Quais são os 4 sintomas do Parkinson? Tremor, tá? Lentidão de movimento, instabilidade postural e transtorno de marcha. São esses 4. Você poderia... Então, por exemplo, eu tenho alunos que não têm tremor e têm lentidão de movimento e têm transtorno de marcha, ou rigidez muscular e lentidão de movimento. E aí, isso é importante também, que aí é o que eu falo, é só o know-how e o feeling que você tem para você conseguir dosar, né? Como que eu vou falar para aquele idoso que apresenta uma lentidão de movimento? Vamos lá, agora é para a gente correr. Acelera, acelera, sendo que ele já está indo no máximo dele, porque faz parte do sintoma dele ter lentidão. Então, ele já está indo no máximo. Então, quanto mais eu estimulo, eu posso estar criando naquele indivíduo uma frustração, porque ele não conseguiu atingir o que eu esperava dele. Então, a gente tem que saber dosar entre estimular e elogiar. Porque a gente precisa entender que ele tem a lentidão de movimento. E o outro que tem tremor e discinesia corre muito, mas apresenta sintomas muito mais visíveis na sociedade. Então as pessoas se assustam com esse, e ele apresenta uma funcionalidade maior do que o outro que não tem um sintoma tão visível na sociedade. Então vamos repetir. Tremor, rigidez, o que mais? Lentidão e tremor, rigidez, lentidão e estabilidade postural. Beleza. Agora, no Alzheimer é mais complexo. Eu já fiz curso com você. A minha equipe já fez curso com você. Mas você poderia citar para nós 4 sinais, ou 5, não sei como você quer, do Alzheimer? Então, o Alzheimer, assim como o Parkinson, são 2 doenças neurodegenerativas. O que a gente quer dizer com isso? Existe a morte dos neurônios. Então, são 2 doenças que apresentam a morte dos neurônios, só que em regiões diferentes. Então, assim, o Alzheimer, ele apresenta numa região chamada hipocampo, que tem a parte... Eu fico lendo aqui o que as pessoas estão falando e eu não consigo raciocinar. Olha só, não leia o que as pessoas estão falando. E outra coisa, eu vou filtrando e depois você vai deixar o seu contato e essas pessoas vão te fazer também algumas perguntas sobre pai, tio, avô, no particular. Vamos combinar assim? Bom. Não leia, para você não perder o seu raciocínio, que é a sua primeira live. Eu vou olhar nos seus olhos. Isso. Olha em mim, que é a sua primeira live.
O pessoal pode continue. Eu fico tão feliz de receber tanto carinho e tantas perguntas que eu fico querendo olhar, mas eu preciso olhar nos seus olhos. Eu estou monitorando aqui. Podem continuar fazendo as perguntas, mas assim, é sua primeira live, então para você não se perder, foca em mim. Depois você vai ver quando eu salvar a live todas as perguntas e todos os amores que estão mandando em coraçõezinhos. Então vamos lá. Então vamos lá. O primeiro sintoma, o sintoma que fica mais específico e que diferencia das outras demências, porque é importante dizer que o Alzheimer ele é uma demência, só que é a demência mais prevalente, né? Porque a gente tem a demência de AVC, né, que rompe um vaso e causa uma demência em uma determinada área específica. A gente tem a demência de Parkinson. A gente tem vários tipos de demência que a gente também trabalha, tá? O Alzheimer, ele é a demência mais prevalente. E o que diferencia é que ele pega numa região chamada hipocampo. Então, inicialmente, os sintomas do Alzheimer são muito parecidos com os de uma depressão. Então, esquecimento, né? Da memória recente, onde eu pergunto várias vezes a mesma coisa, onde eu não lembro de uma informação recente que a gente acabou aqui. Então, vou perguntar para você, qual é o seu nome? Renata. Qual é o seu nome? Renata. Existe também sintomas depressivos, tá? A pessoa se sente depressiva principalmente na fase inicial. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela não está tendo mais controle da vida dela, que ela está esquecendo e que estão acontecendo coisas com ela que estão fugindo do normal. Então ela começa a ela tem essa noção ainda na fase leve, inicial, no estágio leve da doença, né? Então tem sintomas depressivos, tem falta de atenção, tem falta de concentração. Tem um sintoma que eu vou falar e vai ter muita gente falando assim, eu estou com Alzheimer, que é quando a gente fala assim, eu quero aquele negócio assim, que passa que faz assim no cabelo. Então, pega pra mim aquele negócio. Então, a pessoa sabe para que serve o objeto, mas não sabe o nome do objeto. Ela não consegue nomear aquele objeto, mas ela sabe para que serve. Então, eu tenho certeza que tem várias pessoas aí que vão mandar mensagem para mim e vai falar assim, eu acho que eu tô com Alzheimer. Mas, na verdade, isso também são sintomas do estresse, né? Então, assim, a gente está estressado, então a gente esquece, a nossa atenção não está voltada para aquilo. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala no Alzheimer, quando a gente dá aula para essas pessoas, não só para Alzheimer como Parkinson, mas até que ponto aquele indivíduo tem perda de memória ou aquele indivíduo está com problema na atenção. Porque se você não está com uma atenção bacana, você não vai ter uma memória boa. Porque se você não deu atenção, assim, você pode estar falando algo para mim. Se eu não dei atenção porque você falou, eu não vou lembrar do que você falou. Então, isso é muito característico no dia de hoje, onde a gente está vivendo na base de estresse, de correria, né? Isso tem explicações neurocientíficas de hipotálamo, no estresse, na depressão que ele diminui, na ansiedade. Então, a memória fica ruim, a atenção fica prejudicada. Então, assim, é muito particular, mas são todos esses sintomas, mas também nem todos esses sintomas são Alzheimer. É isso que eu estou dizendo. Então, são dois diagnósticos, assim como a própria demência, as outras demências também, muito difíceis de serem dados por um médico, e nós, como profissionais da saúde e de educação física, a gente não pode diagnosticar. Então, a gente pode perceber que a gente viu uma alteração naquele indivíduo, né? E a gente encaminha para um médico, para o geriatra, encaminha para o neuro, né? Se não tiver, não tem importância, vai lá e procura no plano de saúde, mas o importante é encaminhar. A gente não pode diagnosticar porque a gente não tem esse domínio e não é a nossa função. Assim como também saber dos medicamentos, né?
a gente precisa saber porque interfere sim no nosso trabalho, mas a gente não tem por que dar ênfase e dizer esse medicamento é bom, esse medicamento é ruim. Assim como eu sei também da alimentação, mas eu preciso encaminhar para uma nutricionista que é especialista nesse assunto. Por exemplo, o Alzheimer tem uma perda de massa magra muito maior do que o normal. Então, assim, a nutricionista ela precisa saber que tipo de alimentação e de que complemento vai dar para esses indivíduos. O Parkinson, como é que ela vai trabalhar? Se a gente sabe que a proteína é importante para ganhar massa muscular, como é que ela vai trabalhar junto com os medicamentos? Se a gente sabe que a absorção é a mesma e que vai atrapalhar no dia a dia desse indivíduo. Então, essas questões são importantes, mas têm que ser tratadas com os profissionais, porque eles que são específicos do que sabem disso. A gente tem a propriedade de passar o exercício físico, de analisar que aquele indivíduo não tá tendo capacidade de fazer a atividade motora dele, porque a função executiva dele não está boa, porque ele não consegue receber, planejar e executar aquela atividade, e não a função motora. Como a gente também precisa entender que a gente não pode trabalhar a parte cognitiva dele se a parte motora estiver ruim. Então, a gente precisa, sim, estar mais por dentro dessa área. E isso, amor, estar com o dia a dia, conviver com vários, e ter contato com vários, porque, como eu disse, cada um é um. Não é uma doença como uma condromalácia que o sintoma é o mesmo, que se manifesta da mesma forma para todo mundo. Não é. Cada ser ali é único e eles apresentam de formas diferentes. Por exemplo, eu tenho hoje em dia aproximadamente, dentre os alunos que eu tenho na atividade, com alunos de personal, uma média de 25, 30, e ainda assim, como eu tenho uma relação muito bacana com muita gente que tem Parkinson, eles não apresentam sintomas que os meus amigos apresentam. Então, assim, ainda assim, dentro dessa quantidade que eu trabalho, ainda tem pessoas que não têm os sintomas que outras pessoas dizem que sente. Então, vai ser uma novidade para a gente também, para mim, quando eu receber esses indivíduos. Então, é muito aprendizado. A gente é que está aprendendo muito com você, Dani. Depois você vai ler aqui as perguntas. Eu tenho mais uma pergunta para você. Eu bati um papo, por exemplo, com a Roxana na primeira semana, com o Fabrício Madureira, que são doutores, são pesquisadores, enfim, né? E outro, Josiane, cada um na sua área. E uma coisa que eles tocaram no assunto, que eu acho muito importante, eu vou aproveitar e vou fazer a fala do Fabrício para te fazer essa pergunta. O Fabrício disse assim: todo mundo aqui faz ciência porque dá aula e faz a prática, porque a prática é importante. Porém, a gente precisa estudar para validar a nossa prática. E por isso as evidências científicas são importantes. Aí o Fabrício ainda fez assim: estudar assim, né? Aí vem a minha pergunta. Todo mundo sabe que é importante estudar as evidências científicas. Você é uma mestre, você sabe disso. Mas é também importante colocar em prática, né, essa experiência. Né? Então, o que você poderia dizer para quem está nos assistindo sobre isso? Ter só experiência prática dá conta? Ter só a leitura científica dá conta? Então, assim, o que eu costumo dizer assim, que principalmente nós da área de saúde, né, nós precisamos ter um embasamento científico, sim. Tá? É muito importante e é isso que dá um norte para a gente. Mas eu acho que vocês já perceberam, pelo que eu já falei aqui, que ler 6, 7, 10 artigos científicos não vai ser suficiente para vocês chegarem à conclusão e trabalharem da forma que eu estou explicando para vocês. Então, assim, a gente precisa da prática, a gente precisa de know-how, a gente precisa
ter contato com o fisioterapeuta. Então, a Natasha é meu par direto, sabe? Não só ela, como ela, porque é da minha equipe, ela faz todas as minhas avaliações, ela trabalha com pilates para essa população, né? Tem o Rafa Marques, que também está aí, que ele fica com a parte profissional de educação física, ele fica com a parte de musculação, ele é excelente na musculação. Então, assim, eu tenho uma troca com eles, porque o que eles vivenciam, a prática deles é diferente da minha prática. E uma coisa que é interessante, não é só a prática do meu ambiente aquático, é a prática de regiões. Então, aqui no Rio de Janeiro é muito calor, o Parkinson vai se manifestar de uma forma, em Curitiba, no sul, é frio, vai se manifestar de outra. Eles vão ter sintomas que a gente aqui não vai ter. Então, assim, por mais que eu tenha uma prática aqui, eu preciso saber de lá como que é. Então, eu trabalho em parceria o tempo inteiro com Volta Redonda, que a gente tem um licenciado em Volta Redonda, e aí eu pergunto para eles o tempo inteiro como é que tá, porque muda, o bairro muda. A gente tem um bairro que é mais família e o indivíduo tem um tipo de comportamento, e aí você vai para um bairro onde é mais movimentado, o indivíduo vai chegar para você com outro tipo de comportamento. Por quê? Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente está falando de doenças que não acometem só a parte motora. Ela acomete a parte cognitiva, ela acomete a emoção. Então, tudo isso faz diferença. Então, então, resumindo, eu posso ler um artigo que foi escrito na Suécia, que tem uma relevância científica no Parkinson ou no Alzheimer, porém eu preciso filtrar que a população da Suécia é X, o estilo de vida daquele grupo pesquisado é X, né? É mais ou menos isso que você quis dizer? É mais ou menos isso. Por exemplo, quando você pega numa pesquisa, você pega indivíduos com Alzheimer e com Parkinson que fazem caminhada na esteira. Provavelmente esse indivíduo não tem uma artrite de um grau máximo, né? Que ele não consegue realizar, como a gente pegou na piscina. A gente pegou na piscina um idoso que fazia 6 anos de trabalho na cama, porque ele não conseguia levantar. E aí, assim, eu tenho professores que estão aqui e que eu acho que eles podem confirmar que não é mentira minha, Fernanda, Lucas, e que em 4 aulas eles falaram, se eu soubesse que eu ia conseguir andar como eu estou andando em 4 aulas, eu já teria largado esses 6 anos de fisioterapia na cama. Você compreende o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? A gente está pegando uma realidade de um artigo que é um público X, que não apresenta problema de artrite, né? Ortopédicos, não apresenta problemas ortopédicos, e a gente trabalha com ele. Só que a nossa realidade é outra. A gente pega um indivíduo, quando eu pego um indivíduo com Alzheimer e Parkinson, eu não estou pegando o Alzheimer e Parkinson, eu estou pegando um indivíduo que tem Alzheimer e Parkinson, mas que ele é cardiopata, que ele tem diabetes, que ele tem artrite, grau máximo no joelho esquerdo e no direito ele fez uma cirurgia, ele tem um problema no quadril, então ele não consegue andar. Então, assim, eu não posso olhar aquele indivíduo apenas como uma pessoa que tem Parkinson. Eu tenho que olhar aquele indivíduo como completo, um indivíduo todo. E um completo com a família, porque isso faz diferença também. Então, assim, é um indivíduo que tem comorbidades, que o que você está falando são comorbidades, e você está trazendo para a gente o tripé do trabalho que a gente fala da natação e das atividades físicas adaptadas e inclusivas, que é a família, as equipes multidisciplinares, fono, físio, geriatra, neuro e o profissional de educação física, que é o especialista em exercício físico. É isso? Isso, é tudo. É fono, tá? É terapeuta ocupacional, é um psicólogo,
Isso é importante. A gente tem na nossa equipe também o neuropsicólogo, que é a Regina. A gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o fono, que todos eles trabalham no estúdio 50, 60 mais. Então, a gente tem também pessoas que trabalham com acupuntura, que também ajuda a reduzir a dor, né? Porque aquelas pessoas sentem muita dor, e algumas pessoas precisam, porque sentem muita dor e amenizam a dor. Então, assim, é um grupo, e que é um grupo impressionante, porque, assim, quando você vê que o trabalho está fluindo, né? A gente não quer se largar mais, a gente quer ficar junto sempre, o tempo inteiro, porque a gente quer passar esse propósito, passar essa vida, essa qualidade de vida, esse bem-estar. Então você imagina esse idoso, que eu vou citar para vocês de novo, da artrite, que ele, na quarta aula, ele falou isso para mim, em 4 semanas de atividade dentro da piscina, ele estava saindo com a esposa dele para ir num jantar, coisa que ele não fazia há muito tempo. Em 2 meses de atividade, ele foi comemorar o aniversário dele em Búzios com a família, que era coisa que ele não fazia há muito tempo. Eu estou extremamente arrepiada aqui que eu estou falando isso para você. E aí em Búzios, estava frio, ele pegou pneumonia. E aí ele ficou internado, ficou entubado 3, 4 meses. E aí uma outra coisa que eu vou falar que é importante. A memória afetiva é muito importante nesse tratamento. Ele, no hospital, deitado na cama, ele falava para o enfermeiro que ele não tem noção do que é hidroginástica e o que é natação, mas ele falava assim, olha, eu estava fazendo natação antes de vir para cá. Eu amava os meus amigos da natação. Então, assim, ele tem Parkinson e ele tem a demência também, que vem do Parkinson, que aproximadamente 30 pessoas que têm Parkinson pode vir a desenvolver, nem todo mundo desenvolve. Então, ele também tinha demência, mas ele tinha uma memória afetiva que era impressionante. Na verdade, a gente fez ele criar essa memória afetiva com a gente. Por quê? Porque a gente tratava ele iguais a gente. Parecia que ele era adolescente como a gente. Então, ele só falava assim pra mim, quando que eu vou melhorar? Eu vou curar dessa doença? E eu não posso dizer pra ele que não tem cura, né? Que a gente consegue estabilizar. E olha, ele era um médico muito conhecido, renomado aí, sabe, assim, no mercado, e que já estava afastado há um tempo, né? Mas por que eu tô querendo dizer isso, né? Primeiro porque eu me empolgo, que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? E segundo, porque eu quero dizer que esse trabalho em grupo, esse trabalho que eu tenho com a fisioterapeuta, com a fono, com a neuropsicóloga, com o psiquiatra, com o geriatra, com o neuro, com o Rafa, que também é da educação física e que trabalha de outra maneira, isso complementa a gente, sabe? Isso faz parte de um conjunto. É óbvio que estamos falando de uma realidade onde essa população já gasta muito com tratamento, com medicamento, e que talvez eles não tenham condições de fazer esse tipo de tratamento. Mas nada, quando a gente tem uma corrente do bem, nada que a gente não consiga fazer. Conversando um com o outro, e aí a gente consegue atender de uma forma que não fique ruim para ninguém, que a gente consiga dar qualidade de vida para as pessoas e dar vida para essas pessoas que acreditam que já estão com morte. Agora você vai segurar, porque a nossa live ela tem um time. Só que todo mundo aqui que vai concordar comigo que merece um bônus, não merece, gente? Bota coraçãozinho aí. Vamos fazer mais um... Eu vou desligar e entrar de novo para ela continuar. Por quê? Vou só te dizer quem está te assistindo. Douglas Gil, Cláudia Melling, Roxana Brasil, tá? Tá assistindo um monte de fisioterapeuta também. Então todo mundo, ó, tio Fred, todo mundo tá assim, continua, Ione, continua. Então, essa, coraçõezinhos, tá? Porque a gente vai voltar, porque assim, porque eu ainda não fiz a pergunta que ela vai voltar respondendo tudo isso, tá? Cristina Daranhem, tudo isso, Dani, como é que entra o trabalho aquático, porque até então... Tem muita conversa! Por isso que a gente vai fechar
abrir de novo e você vai entrar justamente dizendo, dentro da água, essa construção de trabalho que você está fazendo, ok? Essa parte vai ficar gravada. Beijo, daqui a pouquinho a gente volta. Bebe uma água, pessoal. Vou beber também, tá? Tá. Voltando para a segunda parte, enquanto vocês entram, bebem água, vão no banheiro. Não dá para fazer um take só, né? Para vocês verem, a primeira live dela já está fazendo live dupla. Entendeu? Vocês estão emocionados? Também tô. Também tô muito emocionada. Entendeu? Vocês vão entrando aí. Ela vai entrar e me chamar. Foi o tempo de beber uma aguinha. Realmente, tem muitas perguntas. E assim, Fernanda, passa uma mensagem para ela no WhatsApp. Ela pode entrar. Mariana, passa uma mensagem para ela que eu não posso entrar aqui. Ela disse que já está pronta. Ela está toda pronta, né? Linda. Tá toda pronta. Alguém passa uma mensagem para ela, por favor, pelo WhatsApp. Muita emoção mesmo, Andréia. É muito legal, né? Uma pessoa tão apaixonada por isso. Tio Fred aí, bacana. Alda, minha amiga fisioterapeuta. Gisele. Cris, muito top. Nossa Dani, né? Deixa eu ver se ela já... Foi beber água, tá bom. Mariana, mas manda ela entrar, senão vai acabar. Ela tem que entrar aqui. Isso, enquanto esse pessoal vai entrar. Trabalho lindo. Ela vai contar onde ela está. Tá? Ela vai passar todos os contatos. Vocês mandem direct para ela que ela vai responder, é super acessível, entendeu? Cadê essa mulher, gente? Agora, entrou. Tá amando, Alda? Que bom. Voltei. Isso! Estão respondendo agora. Tudo isso que você falou... eu fiz a unha hoje, tá? Para vocês. Ela... toda preparada. Então, você falou de tudo isso. E aí, qual a colaboração do meio aquático nisso tudo? Você já deu umas pistas, mas agora concretamente já botando na live aí. Vamos lá. Primeiro eu vou tentar falar, e lógico que não com tanta prioridade como a pessoa que é a responsável por tudo que eu sei de água, né, que é a Roxana Brasil, que é a pessoa que eu tenho a maior gratidão e talvez uma das maiores gratidões da minha vida profissional que eu tenho a Deus é de ter colocado ela na minha vida e ela, sim, é responsável por 100% do que eu sei de água. Então, Palma, repete que a Roxana acabou de entrar. De novo, então, repete. Então você faz a pergunta. Então... como é que agora você traz isso para dentro d'água e qual a colaboração do meio aquático nesse trabalho todo? Então, assim, não querendo nunca chegar nem na unha mindinha do pé da pessoa que me ensinou, mas que não tenho como falar com tanta propriedade e prioridade desse tema de água do que a Roxana, né? Que é a pessoa onde eu devo 100% do que eu tenho de formação como profissional, como pessoa, no meio aquático e na vida. Então, assim, o que ela me ensinou e o que ela ensina para tantas pessoas. Então, eu vou falar o básico, né, que é a sujeira do dedo mindinho dela, da unha mindinha do dedo mindinho dela. Então, assim, a água apresenta propriedades que na Terra a gente não tem, como, por exemplo, a flutuação. Então, a gente tem alunos que chegam para a gente com um peso elevado, e isso
para a gente na água favorece, porque esse mesmo aluno que eu cito para vocês, que ele não conseguia andar, ele era uma pessoa forte, ele não era gordo, mas ele era uma pessoa forte. Era um senhor forte, né? E o que ele não conseguia fazer na terra, ele conseguia fazer na água, porque ele ficava mais leve. Então, a gente conseguia aproveitar mais dele, do movimento dele, ali. Então, ali a gente trabalhava a caminhada dele e reensinava ele a caminhar, porque na terra ele não conseguia, porque ele se sentia pesado. E como ele não conseguia, ele sentia pesado e sentia dor, né, no joelho, por causa das artrites que ele tem, né? Ele não conseguia fazer o movimento e na água ele conseguia fazer, ele consegue fazer e executar. Um outro ponto importante é que a água é aquecida. Isso favorece muito as dores articulares, isso favorece a lubrificação, né, das articulações, que possibilita que eles tenham um movimento melhor, mais amplo, e a gente consiga aproveitar mais desse indivíduo. Uma outra questão, leva eles ao processo de memória afetiva quando eles eram criança e eles nadavam na piscina com os pais. Então, trabalha com ele lembranças que eles não faziam há muito tempo. Porque você imagina, um idoso desse, quando que ele vai para uma piscina? Ele não vai. Provavelmente ele está sentado em casa, vendo televisão e levanta e vai para a cama. Então, já não deve ir para a piscina há muito tempo. Então, quando ele chega lá e ele vê que ele está naquele ambiente que proporciona muito prazer para ele, promove uma memória afetiva, traz uma memória afetiva, traz lembranças, e é muito bacana que a gente consegue aproveitar isso no dia a dia e trabalhar, né? Além de outras questões que a gente já sabe da água, né? Que são os benefícios da água. Agora, a gente também não pode achar que a água é uma maravilha, tá? Tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Então, a gente tem pessoas que têm fobia de água. Por exemplo, eu tenho um aluno, esse que eu falei que tem cinesia e que ele teve Parkinson precoce, que ele tem fobia de água. Então, quando ele foi fazer uma aula experimental, todo mundo, inclusive um rapaz, um amigo dele que leva ele para o Meia e que leva ele no Flamengo, disse assim, vai ser só essa aula, ele não vai gostar mais, ele não vai fazer mais, porque ele tem medo d'água. Por quê? Porque ele já tinha entrado numa outra academia muito próxima da casa dele, fazendo hidroginástica, e pela fobia dele e pela pessoa não dar a atenção necessária que ele precisava, talvez por desconhecimento da doença mesmo, assim, ou por demanda muito grande de muito aluno na piscina, ele se sentiu inseguro e nunca mais voltou. Ele saiu no meio da aula. E ele fez uma aula e já tinha dito para mim no telefone, isso é uma das coisas que eu pergunto. Ele tem fobia, ele tem medo de água, né, e tal. Então, assim, eu trabalhei com ele sem fazer com que ele abaixasse, né, entrasse no máximo na linha do peito, porque ele é mais alto do que eu. Não pedi para ele botar o rosto dentro d'água, passei para ele total segurança. E aí a gente tem todo um preparo, né, a maneira como a gente pega, porque a gente pode não achar, e aí eu volto a dizer, isso não é o artigo científico que te ensina, né, é a vida, é a prática. São os diversos alunos que eu passei na minha vida e que eu percebi que qual pegada dava mais segurança. Igual o cego, né? A gente não pega, né? O cego demonstra pra gente a maneira como ele quer ser tocado, né? Ou que ele quer tocar. Parece que é ele que guia. Eu não sou muito boa com deficiência visual, mas tem uma linguagem mais ou menos assim. Ele que demonstra como ele quer. A mesma coisa é com essa população. Então, assim, a gente tem a forma de pegar diferente que passa para ele mais segurança no início, né? E aí eles ganham confiança, e aí eles passam pelo processo de reaprendizagem de caminhada, e aí eles voltam a trabalhar no cérebro dele, né? Todo o mecanismo lá de neurociência, como se faz aquele mecanismo, e aí ele lembra de como se faz para caminhar de novo, e aí vem a felicidade, até que ele começa a ganhar confiança. Isso às vezes pode levar 1 mês, 2 meses, e cada um tem o seu tempo. Tem gente que em 2 semanas já está fazendo uma série diferente sozinho, e tem pessoas que estão com a gente há 3 meses, 4 meses, precisando de apoio. Nisso a gente vai de acordo com o tempo dele, porque é importante que a gente entenda
que eles podem ter autonomia e ser dependentes, né? Porque autonomia e independência é diferente. Autonomia é quando ele tem o poder de escolher e decidir o que ele quer da vida dele. Dependência é quando ele depende de alguém para fazer algo. Então, eu dependo de alguém para me levar na feira, mas eu sei que eu quero comprar 5 quilos de tomate e eu tenho dinheiro para isso. Então, ele é dependente, mas autônomo. Então, a gente trabalha na aula essa autonomia, onde eles são capazes de escolher o que eles querem, da forma que eles querem, e a gente vai adaptando as limitações dele, sabe? Até que eles consigam ter independência. Mas, Dani, como que você faz isso com a pessoa com Alzheimer? O Alzheimer a gente vai trabalhando em cima das limitações de cada um. Ele não tem uma autonomia, talvez, sobre o dinheiro dele, mas a gente consegue trabalhar nele autonomia em lembrar, em falar de assuntos que ele gosta. Então, ele tem autonomia para escolher que tipo de assunto que ele vai falar. Então, ele decide também que assunto que ele vai falar. Por quê? Só porque ele não tem uma boa função cognitiva, ele não é capaz de lembrar, ele tem a memória antiga preservada. Então, ele é capaz de falar que ele gosta e que ele prefere escutar uma música de carnaval, sim, quando a gente faz um The Voice Kids na piscina. E aí ele quer cantar só a musiquinha dele de carnaval, e ele tem o direito de cantar só a musiquinha dele de carnaval. Porque ele decide cantar aquela música pelas limitações de só lembrar aquela música, mas a gente respeita isso e entende. E eles super se identificam, e dessa forma eles criam memórias afetivas. Então é muito impressionante que quando a gente respeita a autonomia deles, ele lembra, inclusive, a Fernanda está aí, Fernanda que trabalhava com ele, porque eu percebi logo de cara uma identificação dele com ela. E ele lembra do nome da Fernanda, ele lembra do nome da Dona Lourdes, que todo mundo conhece, daqui a pouco vai conhecer a Dona Lourdes. Ele lembra, inclusive, o nome do marido da Fernanda, porque eles trocavam muito. Então, como que uma pessoa que tem Alzheimer vai lembrar do nome do marido da Fernanda, que não tem contato? Mas por quê? Porque ele criou uma relação afetiva com a Fernanda. Então, ele é capaz de, através dela, lembrar de coisas que ela proporciona nele esses sentimentos e promove esses benefícios que só a parte afetiva é capaz de promover. Você coloca pra gente, né, que mesmo você sendo uma pessoa que tem um mestrado, que estuda, que tem como base os seus artigos científicos, você lê esses artigos, você o tempo todo faz a relação com a prática, porque você vive a prática. O tempo inteiro. O tempo. E outra coisa que você fala, embora você não seja da área, mas você fala de uma coisa que para nós, da psicomotricidade, é muito importante. Você fala do corpo, desse corpo global, desse corpo que tem sentimentos, que mesmo que esse corpo não esteja totalmente organizado, que seja um corpo envelhecido, mas é um corpo que é importante ser tocado, que ele tem uma rede de afetos, e isso é muito lindo quando você fala isso. E aí eu vou... E que é um corpo que fala. E a gente, como profissional, precisa ler esse corpo. A gente precisa estar preparado para entender como aquele corpo ele chega para a gente todos os dias. Então, a gente precisa fazer esse tipo de leitura, olhar nos olhos dele. A gente precisa ver que o braço o ombro está mais caído, que o olho não está olhando para você. Isso faz parte da nossa atividade. Não é só para escrever exercício, né? Não. Sabe? A gente tem uma periodização, mas que ela pode alterar. Assim como eu trabalho também com os meus alunos de personagens que não apresentam nenhuma das duas doenças, que são pessoas com 30 anos, que um dia dormiu mal, que acordou mal, mas que no dia seguinte ele está fazendo o trabalho dele, então eu não vou trabalhar na intensidade que eu deveria trabalhar, porque eu sei que aquele corpo não está rendendo, porque ele dormiu mal. Então, assim, a gente precisa respeitar a individualidade biológica, né, de cada pessoa, e a gente precisa respeitar a individualidade daquele dia daquela pessoa, da noite daquela pessoa, como que ela dormiu. Então, a gente faz todo dia uma anamnese de borda com eles.
como é que foi? Você dormiu bem? E aí, você está sentindo muito calor? Que o calor irrita. Então a gente já sabe que vai pegar um indivíduo que dentro da cima está irritado. Você sentiu, você está com frio? Porque a gente sabe que o frio causa dores articulares, então a gente vai trabalhar de forma limitada com esses indivíduos, porque eles não vão conseguir trabalhar 100% do que eles são capazes. Então, assim, por mais que a gente siga um protocolo, vamos dizer, uma periodização com esses indivíduos, mesmo assim, elas sofrem alterações, porque cada indivíduo é único e ele é único a cada dia. Você, hoje, é diferente de você amanhã e é diferente de você ontem. Então, eu tenho que trabalhar você hoje da forma que você está sendo apresentada para mim. Hoje você está sendo apresentada 100%. Ontem, ou anteontem, ontem que teve o problema com a Cacilda, que eu estava querendo muito assistir a live da Cacilda, porque eu ia complementar muitas das coisas que ela ia falar, eu ia complementar nessa minha live. E você estava muito preocupada, então você estava tensa. Se você fizesse um exercício, o exercício não poderia ser o mesmo que eu vou trabalhar com você hoje, que tudo foi muito bem, que você acordou bem, que eu te perturbei desde que eu estava arrumada, já te perturbando, ansiosa, querendo falar logo com as pessoas. E amanhã, que eu não sei como é que você vai dormir, de repente você num grau de ansiedade não consegue dormir e você vai deitar às 7 horas e acordar às 8. Como que eu vou te dar 9 horas da manhã um treino igual que eu te dei hoje, que você está 100%? Não tem como. A Cacilda, eu contei para ela da sua profunda admiração pela Cacilda. Ela tá com... Amanhã ela volta, espero que você consiga assistir. Ela vai falar de gerontopsicomotricidade. E eu sei que você lê a Cacilda bastante, que você gosta de ouvi-la e que você também tem muito ela como referência. E ela já sabe disso, que eu já falei para ela, tá? Então, assim, a gente vai entrando na fase final. E a primeira pergunta, onde as pessoas te encontram? Fala pra gente aí. Então, o meu perfil profissional, né, é o da minha empresa, tá? É Saúde Mental em Movimento. Que é então, esse que a gente está falando. É isso que a gente vai estar falando, tá? Então, Saúde Mental em Movimento, vocês vão ver como que a gente trabalha, vocês vão estar em contato comigo, porque eu também fico administrando o Instagram, eu converso com as pessoas, eu ajudo com atividades cognitivas com pessoas que não estão conseguindo trabalhar com os idosos em casa, eu mando as atividades cognitivas que eu tenho para as pessoas, para eles trabalharem e fazerem esses idosos serem produtivos. Então, assim, o tempo inteiro eu tô ali no Saúde Mental em Movimento, tá? E tem o meu perfil pessoal. O meu perfil pessoal é Daniele, com 2 L's, J. Vieira. Mas lá eu falo mais sobre a questão de autoconhecimento, de você não se culpar, de você se entender. E ali é um perfil pessoal, onde eu posto as minhas viagens, onde eu posto as frases que algumas pessoas precisam ver. Mas profissionalmente, Saúde Mental em Movimento. E seu site? Meu site se chama www.saudementalemmovimento.com.br. Está no link do meu perfil pessoal e do meu perfil profissional. Ali tem o meu site. Agora sim, eu fiz o seu curso, você deu um curso para a minha equipe que mudou muito a nossa perspectiva dentro do trabalho da hidroginástica com essa clientela. E depois daquele curso que você deu para a gente, nós começamos a receber mais alunos com esse perfil e poder fazer esse trabalho. Você está fazendo, onde que as pessoas podem buscar essa capacitação com você, se interessarem? Aonde? Como? Porque eu te contratei, te levei para mim. Como é que elas fazem? Deixa eu só complementar do site, tá? E eu já entro nesse assunto. No site, quem quiser conhecer melhor como que funciona a metodologia, como é que tudo surgiu, ao longo desses 10 anos, 12 anos de trabalho, e como eu falei para vocês, foi em busca de
foi com tentativas e erros, né? Acertos e erros, viu que funcionava com um, que não funcionava com outra, a forma de olhar, a forma de pegar, o falar com a família, o que era importante eu saber da família. Eu criei uma metodologia de treino, tá? Então, é uma metodologia minha, registrada, de treino para trabalhar com essas pessoas específicas. No meu site, eu explico sobre a metodologia, tá? No meu site tem link sobre reportagem que eu fiz. No meu site tem o antes e o depois de cada aluno, e óbvio, liberou o direito liberou a imagem, né? Deu pra gente o direito de imagem, então a gente mostra em todos. A primeira aula dele, a gente mostra 3 vídeos de primeira aula e 3 vídeos de 3 meses, 4 meses, 6 meses, e vocês vão ver a evolução dessas pessoas. Então, assim, o que eu tô falando é comprovado, tá? Eu explico um pouquinho no site sobre as doenças, falo também da depressão e ansiedade, porque elas estão muito ligadas e elas são pré-requisitos para vir a ter essas doenças, tá? Então, uma das causas pode ser depressão e ansiedade. Então, assim, isso tudo eu falo no site. No site eu posto também cursos que a gente teve, palestras, apresentações que eu faço em alguns lugares. É um site muito bacana e eu acho que muito fácil para vocês. Tem o depoimento dos familiares também. Agora, você está falando de cursos. Eu trabalho com diversas vertentes. Eu faço consultorias para academias, tá? Onde eu analiso se aquele ambiente é um ambiente adequado, onde eu falo que tipo de equipamento eles podem trabalhar. A gente tem cursos. Eu trabalho também com licenciamento. Então, assim, em Volta Redonda, a gente tem a equipe Santé, né? Que está licenciada. E, assim, eu vou dizer, eu agradeço a Deus todos os dias por essa equipe, porque eles têm, assim, sentimento e eles realmente querem trabalhar com isso, porque também não é todo mundo, precisa ter alma para trabalhar com essas pessoas. Então, assim, a gente analisa se as pessoas estão preparadas para trabalhar ou não, e a gente também nesse licenciamento eu passo toda a minha metodologia, e aí eu explico a metodologia e a pessoa fica com uma metodologia, né? Como se fosse a metodologia do Gustavo Borges, né? E também tem o curso, que aí o curso eu dou base para eles criarem, trabalharem da forma que eles quiserem. E aí eu quero fazer para você, eu criei algo e que está sendo aqui para você inédito, uma novidade. E para as pessoas que estão assistindo, eles vão ter desconto. Então, opa! Eu criei pra gente? Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que, assim, eu acho que vocês já perceberam o quanto que eu sou sensível e quanto que muitas coisas mexem comigo. Então, assim, eu fico muito mexida com essa situação, a condição das favelas, né, com o coronavírus. Então, o curso que eu tenho e que eu preparei para vocês, que é o básico, que é o que vocês precisam saber, o básico, né? Até para a gente conseguir trabalhar com avaliação ou outras questões, a gente precisa ter a base. E essa base eu estou oferecendo para vocês, e como a gente está num período onde todo mundo está em crise, eu não vou mentir para vocês, tá? Eu também estou em crise porque muito antes do prefeito ou do presidente ou quem for decretar que a gente tinha que fechar, eu já tinha fechado com os meus alunos porque eu sei que eles são alunos muito frágeis, então eu já tinha fechado. Então a gente está quase um mês ou mais sem nenhuma receita e eu tenho que pagar os custos da minha empresa e eu estou muito preocupada com isso. Então eu resolvi fazer esse curso. É o primeiro curso online, eu nunca fiz, é uma experiência única, assim como eu nunca fiz essa live, é a primeira e eu tô achando incrível. Eu queria compartilhar com vocês e eu deixaria livre para vocês. Se vocês acham que eu mereço, não só eu, como a CUFA, né, que é onde parte do dinheiro arrecadado eu vou dar para a CUFA, né, que é para a Central Única das Favelas, porque eles estão precisando muito, não só de alimentos como produtos de higiene, e outra parte eu vou usar para
para conseguir pagar os custos da minha empresa. E eu deixo, mas também entendo que vocês, assim como eu, também estão com a receita limitada. Então, eu deixo que vocês escolham quanto que vocês acham que vale o meu curso básico de Alzheimer e Parkinson, tá? E dou um mínimo de R$ 30 e o máximo de 80, mas quem quiser dar 100, quem quiser dar 200, aí fica a critério de vocês. Eu vou ficar muito grata, porque vai ajudar a pagar os meus custos e ajudar essa população que precisa da nossa ajuda. Então, inicialmente, o primeiro curso vai ser o curso básico de Alzheimer e Parkinson. Então, eu vou ensinar sobre Alzheimer e Parkinson. Então, uma pausa, rapidinho. Você vai dar um curso. Para quem está na live, você não está dizendo que o curso custa tanto. Você está dizendo que quem está nessa live agora, se acessar o seu direct, conversar com você, essa pessoa vai decidir quanto que ela quer pagar entre R$ 30 e 80. E esse dinheiro vai ser metade para a CUFA e metade para pagar os seus funcionários. É isso? Isso. Para pagar os custos que eu tenho com a empresa, tá? Esse curso, ele é um curso básico, tá? O que eu quero dizer? O que você quer dizer, Dani, com um curso básico? O curso básico quer dizer que a gente precisa ter uma base para entender de Alzheimer e Parkinson. Esse curso, ele serve para profissional de educação física, para fisioterapeutas que nunca tiveram contato, serve para sua irmã que tem o sogro com Alzheimer ou com Parkinson, serve para você que tem uma cuidadora que cuida do seu sogro, cuida do seu pai, que não sabe nada da doença. Então, é um curso básico, aberto para tudo, aberto para quem é da área de saúde, aberto para quem não é da área de saúde, aberto para quem é filho, para quem é genro, nora, para entender e conhecer as doenças de Alzheimer e Parkinson. Essa é a base. Tá. E aí, quem está assistindo a live agora tem que acessar, então, o seu Instagram, mandar para você no direct. E qual é o prazo desse presente de Páscoa que a gente está ganhando? 24 horas. Enquanto a sua live ficar no ar, tá? A gente vai manter esse presente para as pessoas. Mesmo quem não assistir a live. Isso. Daí, eu já tenho mais 3 cursos planejados, mas que precisa da base desse curso. Então, a gente vai trabalhar. Os próximos cursos são função cognitiva, porque eu falei muito de função executiva, de atenção, de memória, de linguagem. Então, eu tenho domínio, mas quem não tem, talvez não entenda. E para conseguir entender as avaliações, que é o terceiro curso que a gente vai dar, precisa ter essa noção de função executiva, então, de função cognitiva. Então, a gente vai dar o segundo curso, que é de função cognitiva, o terceiro curso, que é de avaliação, de rastreio cognitivo, que a gente pode aplicar com os nossos alunos de personagens, tá? A gente não pode diagnosticar, mas a gente pode começar a rastrear alguma coisa em cima dessas avaliações, tá? E o nosso quarto curso, que é neurociência, exercício em depressão e ansiedade. Tá, eu acho assim, é importante as pessoas saberem que você também fez cursos de especialização em neurociência e para você estar falando de tudo isso. Já vai cair... Mas olha, tem profissionais também, eu não vou estar trabalhando sozinha, na avaliação vai ser a Natasha que vai estar falando, tá? A Natasha que faz a nossa avaliação, que tem domínio do assunto, ela que vai dar o curso, assim como o Rafa vai dar o curso de depressão e ansiedade, que eu vou te falar, é sensacional, os 2 cursos. Tá, agora fizeram uma pergunta importante. O curso básico que você está oferecendo aqui, para fazer os outros, depende desse ou são tudo cursos isolados que as pessoas podem escolher? Para fazer os outros, depende desse. Esse é o introdutório. Esse é o introdutório. Esse, assim, eu não vou ensinar para ninguém como faz exercício com Alzheimer e Parkinson. Eu vou ensinar para ele o que é Alzheimer e Parkinson, quais são os sintomas, como que acontece,
quais são as hipóteses que a gente tem, né? Hipótese colinérgica, proteína tal, eu vou estar explicando como isso funciona. Não é um curso profissional onde eu ensino para as pessoas como que ela trabalha. Como que ela trabalha são outros cursos, que aí a gente vai, de fato, aprofundar. Porque como que eu vou ensinar um curso dizer que ele trabalha se ele não sabe avaliar? Então, ler uma avaliação. Então, eu vou ensinar o passo a passo, o básico, as funções cognitivas básicas, a avaliação, a parte de depressão e ansiedade, e daí a gente vai evoluindo para a parte de como que a gente aplica isso na prática. Ok, eu vou precisar encerrar, Dani. Tá todo mundo perguntando, é no seu Instagram profissional, né? Que eles vão entrar. Profissional. Então, olha só, eu vou precisar encerrar. Eu quero te agradecer. Convido a todos. Vou dizer o seguinte: essa tua ideia é assim maravilhosa, porque ela está respeitando todo mundo que está sem grana nesse momento e é para o próximo. Eu fui consumidora do seu curso, sei que não é barato. Eu sei que não é barato porque te contratei. Então, minha dica, façam. Aproveitem essa oportunidade de fazer o bem para o próximo, aprender coisas novas, conhecer essa profissional e a gente se tornar melhor. Dani, obrigada. Eu te amo. Eu posso dar um recadinho? Tem que durar 30 segundos que a live vai cair. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui assistindo, que mandou uma energia pra gente. Eu senti aqui dentro do meu coração esse amor que vocês mandaram, mesmo sem eu conseguir ler, porque senão eu ia desfocar. Mas eu agradeço muito todos vocês e vocês tornaram o meu dia muito melhor. E você também, meu amor. Que bom que a sua primeira live foi comigo. Eu tenho certeza que muita gente se apaixonou por você, pelo seu trabalho. Obrigada pela sua generosidade. Beijo. Ó, eu sei que para chegar onde você chegou, você foi panfletar na rua, na praça. Então eu estou muito feliz, tá? Muito feliz, porque essa trajetória é de uma mulher que foi para a rua, fez panfleto. Não chegaram esses alunos até você porque você ficou blogueira, não. Chegaram até você porque você foi para a rua. Então, colha tudo isso, você ainda vai crescer muito mais. Obrigada, te amo. E a live está gravada. E corram 24 horas, porque fazer o bem é receber o bem e melhorar a vida das pessoas. Obrigada, meu amor. Obrigada, pessoal. Te amo, te amo. Beijo.